E agora a gente vai bater papo e esclarecer as nossas dúvidas sobre enxaqueca. Eu estou recebendo aqui no nosso estúdio o doutor André Mansano, que é especialista em tratamento de doenças crônicas. Tudo bem, doutor? Boa tarde. Tudo bem, boa tarde. Obrigado pelo convite. Prazer recebê-lo aqui, viu? Prazer é meu. Doutor, eu queria começar entendendo o que diferencia uma dor de cabeça de uma enxaqueca de fato. Vamos tentar entender o que é considerado a enxaqueca, por favor. Essa pergunta é importante. Então, a enxaqueca é um dos tipos de dores de cabeça. Nós temos mais de 100 tipos de dores de cabeça descritas na literatura médica. A enxaqueca é apenas uma delas, talvez a mais comum, junto com a cefaleia tensional, que é aquela dor de cabeça mais na nuca, assim, né? Então, as características clínicas, o que o paciente com enxaqueca sofre? Tipicamente, uma dor de cabeça que lateja, pulsa bastante, tá bom? Às vezes é só de um lado só da cabeça, mas nem sempre é só de um lado. E está associado a sintomas como náusea, vômito, o barulho incomoda muito, a luminosidade incomoda muito e fazer atividades físicas incomoda muito. Então, o paciente prefere ficar quieto num quarto mais tranquilo e repousar. Doutor, quando a gente fala sobre esses tipos de dores de cabeça, ou especificamente sobre a enxaqueca, queria entender um pouco mais sobre as principais causas. Isso pode ser genético? A gente percebe uma incidência maior em alguma faixa etária? Isso se apresenta mais em mulheres? A gente consegue ter essa percepção? Sim, é muito mais frequente em mulheres. Então, estima-se que hoje no Brasil, 30 milhões de pessoas sofram com enxaqueca. Tá? Dessas 30 milhões, 20 milhões são mulheres e mais mulheres jovens, né? Então, a gente sabe que tem uma relação com a flutuação hormonal típica da mulher também. Inclusive, isso piora na época da menstruação. E aí, doutor, eu queria entender um pouco sobre o diagnóstico, até para a gente poder compreender como vamos partir para um tratamento. O senhor falou de algumas características. Tem pessoas que reclamam de dor de cabeça constante, tem pessoas que reclamam que não passam um mês sem dor de cabeça e muitas mulheres que falam, olha, no período menstrual ou ali, quando já começa o período um pouquinho antes da menstruação, as dores de cabeça já começam. Exato. Tem algum exame que precisa ser feito complementar também? Ou, na maioria das vezes, é uma constatação clínica? Explica pra gente. É uma constatação clínica. Não há nenhum exame que mostre que o paciente tenha ou não tenha enxaqueca. Os exames vão servir quando o médico suspeita que há algo mais grave do que a enxaqueca envolvido naquela dor de cabeça, tá? E, eventualmente, uma tomografia, uma ressonância do crânio. Mas, na maioria dos casos, só a consulta clínica é suficiente para que se faça o diagnóstico. Crianças podem ter também, doutor? Pode, é bem mais infrequente, mas pode acontecer sim. E aí entra naquela questão que muitas vezes, não só a equipe médica, mas os familiares não acreditam muito que a criança tenha de fato dor, né? Porque não acreditam, nossa, mas é uma criança, tem 5 anos, 6 anos, como é que tem dor de cabeça? É possível e o diagnóstico é muito mais complicado. Doutor, porque, imagina, quando a criança fala, a gente sabe que às vezes a criança pode estar, não inventando, mas fazendo parte de uma história, Exato, né, que ela conta, então fica mais difícil para os pais acreditarem e até para o médico poder fechar um diagnóstico que é clínico, né, doutor? Quando é examinada uma pessoa que está na crise da enxaqueca, dá para sentir? Os pontos eles pulsam? Tem alguma coisa, alguma constatação física nessa hora? Não, na maior parte dos casos, o exame físico do paciente com enxaqueca, ele é fundamentalmente normal. Isso é muito importante, porque se a gente achar alguma alteração no exame físico neurológico do paciente, a gente começa a pensar em outro diagnóstico. Mas existe sim alterações em alguns pacientes, principalmente em pacientes com aura, né? Então, existe a enxaqueca com aura e a enxaqueca sem aura. Explica pra gente, doutor. A aura acontece em 20% dos pacientes com enxaqueca e que são sintomas que acontecem antes da dor de cabeça. Os sintomas mais comuns seriam alterações visuais, principalmente pontos brilhantes, eventualmente uma redução do campo da visão, o paciente começa a enxergar um pouco menos e depois de um tempo, depois de alguns minutos, vem a dor de cabeça. Tá? Então, aí é uma situação específica. Aí é uma situação específica. Para você que está nos assistindo e tem dúvida, quer fazer a sua pergunta, 0 operadora 11 3337 5886 ou manda sua mensagem através das redes sociais. Você pode deixar sua pergunta com a produção ou esperar para participar ao vivo. Doutor, vamos entender um pouquinho sobre as escolhas de tratamento. Queria começar entendendo sobre a possibilidade de utilizar alguns medicamentos. Conta para nós. Nós dividimos o tratamento entre o tratamento da crise em si e o tratamento preventivo. Perfeito. Então, obviamente, que o paciente que está em crise, nós vamos oferecer alguns medicamentos analgésicos, anti-inflamatórios ou alguns medicamentos que são considerados até específicos para enxaqueca.
Agora, quando essa crise é muito frequente ou quando essa crise é muito intensa, nós começamos a pensar num tratamento preventivo, que é usar alguns medicamentos para diminuir a incidência, a frequência dessas crises. Então, existem alguns medicamentos que atuam na pressão arterial, que também podem ajudar na enxaqueca. Existem alguns antidepressivos que podem também auxiliar na enxaqueca, alguns anticonvulsivantes que diminuem bastante a incidência desse tipo de dor. Então, dependendo da intensidade, de número de crises por semana, por mês, nós vamos discutir com o paciente se vale a pena ou não estabelecer um tratamento preventivo. Doutor, quando a gente fala a respeito desses medicamentos, eu, por ter enxaqueca, já utilizei por um tempo que era o topiramato, Sim. Mas não me sentia tão bem utilizando. Conheço pessoas que dizem que se sentem muito bem, outras nem tanto, mas há de se escolher também o medicamento correto para cada pessoa, né? Isso é perfeito. Então, as mulheres, passa-se muito o topiramato para as mulheres porque ele tem um efeito colateral que as mulheres adoram, que é a perda de peso. Tá? Outros medicamentos podem atuar no ganho de peso que a maioria das mulheres abomina, né? Então, mas de fato o topiramato Entre uma coisa ou outra, com certeza. O que vai tirar a minha enxaqueca, não vou emagrecer, eu quero isso aí para sempre, Exato. Né? Então, existe sim efeitos colaterais que a gente deve utilizar em benefício do paciente muitas vezes, né? Agora, doutor, por exemplo, quando a gente fala de alguns medicamentos específicos, até mesmo sobre o topiramato, existem algumas instruções que são muito importantes, como não poder engravidar enquanto está se usando ele, não é? Sim, existem. Isso é muito importante, né? Então, e como a enxaqueca acontece bastante em mulher em idade fértil, é muito importante que ela converse com o médico sobre qualquer possibilidade de gravidez, de gestação, porque existem alguns medicamentos que não podem ser utilizados. Tá? E é assim, se ela descobrir a gestação depois de 2, 3 meses do uso do medicamento, o efeito deletério ao feto já aconteceu, né? Então, é muito importante que essa sintonia com a equipe médica aconteça de forma adequada. Estou querendo saber se é verdade ou mito, a gestante sente mais dor de cabeça? Quem tem enxaqueca, ficando grávida, pode ter isso intensificado? A maioria das pacientes que engravidam melhora do quadro de enxaqueca. Então, isso é um mito, né? A maioria melhora e, inclusive, quando a mulher entra na menopausa, também costuma melhorar. Excelente saber disso. Doutor, vamos entender um pouquinho? Chegaram algumas perguntas para nós. Uma delas é do Lucas, de Santo André. Obrigada pela sua participação, Lucas. Ele diz que ele trabalha em meio à poluição sonora. Isso pode piorar ou causar enxaqueca? Boa pergunta, Lucas. Assim, a gente sabe que o barulho incomoda quem já tem a enxaqueca. Isso é fato. A gente chama isso de fonofobia, né? Que é a aversão ao barulho. Agora, o barulho em si não tem relação com o aumento da probabilidade do paciente ter enxaqueca. Agora, o que a gente sabe também é que o estresse é um grande desencadeador de crises de enxaqueca. Então, se esse barulho te causa muito estresse, aí sim isso aumenta as chances de ter crise. Doutor, além do incômodo, porque eu queria entender sobre a importância de procurar a ajuda de um especialista e fazer o tratamento. Então, uma pessoa que tem todo mês essas crises, sente um incômodo muito grande, o que a maioria das pessoas fazem? Corre para o pronto-socorro, pede, pelo amor de Deus, alguma coisa na veia que funcione rápido, mas chega uma hora que ninguém aguenta viver assim. É muito importante procurar um tratamento, não é, doutor? É muito importante, né? O tratamento no pronto-socorro, o tratamento endovenoso, né, com medicamento no soro, ele está mais indicado para pacientes que não toleram os medicamentos, porque muitas vezes o paciente não consegue tomar medicamento porque ele vomita demais, tá? Então não faz efeito. Aí sim, vale a pena ir ao pronto atendimento para aliviar aquela crise. Exceto isso, o medicamento vai fazer efeito basicamente no mesmo tempo, até a pessoa pegar seu carro, ir ao pronto atendimento, ser atendida e receber a medicação, ele já tomou a medicação em casa e já fez efeito. Mas aí a gente está falando também de medicamentos específicos, não é, doutor? Porque hoje a gente tem, inclusive, muitas propagandas falando de vários remédios que prometem acabar com a enxaqueca. Mas para cada caso é um caso, geralmente receitado pelo médico, né? Sim. Nós temos basicamente 3 classes de medicamento. Os analgésicos simples, comprados sem receita médica, os anti-inflamatórios e aqueles medicamentos da classe dos triptanos, né, que são os específicos para enxaqueca. A gente sabe que esses últimos, os triptanos, eles são mais efetivos se forem tomados no início da crise. Então, começou a sentir a dor, ou eventualmente aquele paciente que tem um sinal de que a dor vem, já toma o medicamento, né? E aí é preciso que ele tenha sido orientado pelo médico nesse sentido, inclusive que já esteja com a medicação em casa, comprada e disponível. Doutor, eu digo que quem tem enxaqueca sabe. Eu sei quando
é só uma dorzinha de cabeça por alguma coisa, por um estresse, ou porque eu assisti um filme. Outro dia eu estava assistindo um filme e chorei, eu falei, vai me dar dor de cabeça, porque é algo comum, assim, é uma dorzinha que você toma um remedinho e passa. Mas quando vem vindo a crise de enxaqueca, ela até começa diferente, né? Quem tem enxaqueca sabe que é hora de tomar o remédio certo, né, doutor? Sabe. E curiosidade com relação a né? filme, tem já um estudo científico mostrando que cinema 3D aumenta a chance de crise de enxaqueca também. Eu sempre disse isso pro meu marido. E até quando a gente senta muito, compramos um filme atrasados, daí a gente vai sentar muito perto da tela grande. Bom, eu além de tudo tenho labirintite, que é para completar bem o negócio, né? Mas parece que estimula mais ainda a dor, né? Então, os estudos já estão comprovando. Doutor, alimentação pode ajudar ou atrapalhar? Sempre ouvi falar sobre café, chocolate, refrigerantes escuros, é verdade isso? É verdade, né? Então, existem vários desencadeadores de enxaqueca e muitos deles estão na alimentação. Então, por exemplo, alguns vinhos, né? Chocolate, alguns queijos, alimentos ricos em glutamato, que é aquele tempero oriental, também pode causar bastante disso. Excesso de cafeína também pode causar enxaqueca. Agora, é importante que o paciente que tome café, ou tome muito café, que ele não suspenda o uso de forma abrupta. Então, ele fica sabendo, a cafeína é ruim para mim, vou parar, para de repente. Isso também piora. Isso também, eu acho o máximo, porque se eu paro totalmente de tomar o café, dá dor de cabeça. Se toma muito café, dá dor de cabeça também. Para quem toma muito, tem que encontrar um equilíbrio aí, Exato. Né, doutor? Hoje a gente sabe que 4 a 6 xícaras de café dia seria a quantidade tranquila para se tomar. Mas aí se você toma mais do que isso e tem enxaqueca, pode começar a diminuir, certo? Doutor, o senhor falou de um alimento que, principalmente na TPM, as mulheres usam muito. Então, para as mulheres que têm enxaqueca e tem TPM e tem o chocolate, como é que a gente faz, doutor? Tem que suspender o chocolate? Trevas, né? Quer dizer, mas tem a TPM... Poxa, ela já tem a TPM, ela já tem a enxaqueca, ela vai ter que tirar o chocolate, doutor? Não, mas nem toda mulher que tem enxaqueca tem as crises desencadeadas pelo chocolate, né? Isso é muito particular, né? Então, se a paciente tem, de fato, as crises pelo chocolate, obviamente que ela não vai... questão de colocar na balança, né? É lógico. Doutor, o senhor falou, agora me causou uma curiosidade, dos queijos. É por conta do leite ou é especificamente por conta do queijo? Não, não é por conta do leite, não, é do queijo mesmo. Isso não são todos, né? E não são todos os pacientes. De novo, é uma questão específica, né? Doutor, o senhor falou sobre a luz, o som, e aí eu queria uma dica, que é para o momento em que a pessoa está em crise, se de repente a pessoa está trabalhando e ela não está com aquele remédio que ela precisava estar na bolsa, tem que ser feito nessa hora da crise? Tem repouso, quarto, ambiente quieto, silencioso e o mais escuro possível. Vamos falar um pouquinho sobre outros tipos de tratamento, doutor? Sim. Existem casos em que esses medicamentos via oral não vão ser utilizados? Tem outros tratamentos para isso? Tem sim. Principalmente do ponto de vista preventivo, né? Então, existe o tratamento com toxina botulínica, né? Em vários pontos da face e do pescoço. Já são pontos pré-estabelecidos, onde se insere uma agulha muito fininha em cada ponto desse e injeta um pouquinho de toxina botulínica, que é o mesmo utilizado para o tratamento estético, tá? E também dura a mesma coisa que duraria no tratamento estético? Cerca de 6 meses, isso, mais ou menos, e depois refaz, é isso? Exatamente, perfeito. Existem alguns procedimentos mais específicos. Existe um gânglio localizado no interior do rosto do paciente, chamado gânglio esfenopalatino, é um nome técnico, não tem como descrever de outra forma, onde nós conseguimos fazer um bloqueio desse gânglio também, com anestésico, através da inserção de uma agulha precisamente nesse gângliozinho. Aí é definitivo? Não, nada é definitivo em dor crônica e enxaqueca, nada. Se alguém for em algum médico, algum profissional de saúde e sair de lá com a promessa de que vai fazer algo definitivo, isso não é verdade. Tá? Não existe, Alinhe né? as suas expectativas, que isso é muito importante. Para pacientes com dores mais intensas, mais severas, mais refratárias, ou seja, que não melhora com nada, existe até um procedimento mais invasivo chamado estimulação occipital. O que é isso? Existem 2 nervinhos que passam no pescoço aqui, chamados nervos occipitais, um de cada lado. Nós colocamos um eletrodo por baixo da pele aqui, que fica localizado ao lado do nervinho. Esse eletrodo é ligado a um gerador que fica debaixo da pele, emitindo impulso elétrico o tempo todo para inibir as crises de dor. Tá? Isso é para pacientes extremamente específicos, que não melhoram com nada, cujas dores de cabeça são muito, muito intensas. Doutor, já estou super curiosa. Me fala mais sobre esse tratamento. Como que isso é feito? É feito com anestesia? A pessoa faz e no dia seguinte já pode trabalhar? Deve ser trocado de quanto em quanto tempo? Explica pra gente. É feito sob anestesia não geral, uma sedação leve com anestesia local.
É preciso que seja feito em ambiente cirúrgico, porque nós precisamos dos aparelhos do centro cirúrgico para localizar a posição ideal desses nervinhos, tá bem? E o paciente pode ir embora no dia seguinte. É interessante que fique um dia internado, porque a gente precisa fazer um pequeno corte para colocar o gerador, que é como se fosse um marca-passo, tá bem? Existem 2 tipos de marca-passo, um com que a gente chama de bateria primária, que onde acaba a bateria ele tem que ser trocado, isso vai durar aí mais ou menos 5 a 7 anos, e existe geradores mais modernos, cuja bateria é recarregável, se carrega como celulares modernos, sem fio, por telemetria, né, que seria o termo correto. Sensacional. Então, a pessoa, a ideia é que a pessoa, por exemplo, vamos imaginar que ela tem esse primeiro mesmo, nem precisa ser tão moderno, por 5 anos ela vai ficar tranquila, Sim. É isso? Antes se faz um teste, né? Então, como é um aparelho muito tecnológico, até muito caro no nosso país, a gente faz um teste antes. O teste, a gente coloca os eletrodos com uma bateria externa e o paciente fica 1, 2 semanas avaliando se aquilo é bom para ele. Né? E só se ele falar de fato, olha, melhorou muito a minha dor, a gente procede com o implante, entre aspas, definitivo. Doutor, vida normal depois de fazer esse implante? Aí eu quero saber, desde se precisar fazer uma radiografia, uma ressonância ou... Tudo dá para fazer normal? Excelentes perguntas. Vai apitar na porta do banco, vai apitar no aeroporto. Como é que eu vou entrar no banco, pelo amor de Deus? O paciente fica com uma declaração que de fato usa aquele tipo de dispositivo. E existem dispositivos que são compatíveis com ressonância, existem dispositivos que não são compatíveis com ressonância. Com tomografia são todos, né? Mas com ressonância só alguns específicos. Muito interessante, eu gostei desse tratamento, doutor. Quando a gente pensa em Brasil, fácil encontrar esse tratamento? É fácil encontrar, é fácil. Muito caro? É bastante caro o tratamento. Os convênios não disponibilizam? Acredito que sim. Alguns já devem sim, disponibilizar. Sim. Mas como o senhor falou, eu acho importante a gente ressaltar a importância de... Também não adianta agora você chegar no seu médico e falar, descobri um tratamento que o doutor André falou no nosso programa. Isso é específico também, não são todos os pacientes, como o senhor falou, né? A minoria. Porque a melhora com os outros tratamentos alcança a maioria dos pacientes, Exato. Isso, né? E o que eu percebo muito é que não só o médico, mas os pacientes negligenciam muito medidas comportamentais. Então, por exemplo, nós sabemos que insônia, então, noites mal dormidas, propiciam mais dores de cabeça no dia seguinte, sedentarismo, tabagismo, etilismo, estresse. Então, o paciente com enxaqueca, ele precisa fazer, entre aspas, uma higiene de toda a sua vida para diminuir a incidência dessas crises. Fantástico isso que o senhor está falando, doutor. Outro dia eu estava em crise, né? E às vezes eu fico 2, 3 dias, dependendo do período. Também tem muito a ver com a questão hormonal, né? No meu caso, eu percebo isso. E aí eu acho que eu estava comendo chocolate, uma amiga minha passou e falou assim, tá cuidando legal da enxaqueca, né? Porque eu sei que no meu caso, quando eu estou em crise, é comer um chocolate, comer um queijo, principalmente o queijo. O café não tanto, mas principalmente o queijo e o chocolate, eu percebo que intensificam de alguma maneira. Então, se você já sabe, é um fator comportamental, você está escolhendo piorar a sua dor. Então, a gente tem que pesar isso na balança, exatamente. Né, doutor? É sério isso, né? Como você falou, é totalmente comportamental, E né? é muito mais fácil o paciente tomar um medicamento do que fazer todas essas medidas que eu citei, né? E aí, doutor, como o senhor falou para nós essas 2 linhas, tem o tratamento para evitar que a pessoa tenha a crise e o tratamento para quando ela estiver em crise especificamente. Alguns desses tratamentos vão ser de uso diário, é isso? Sim, o tratamento para prevenir as crises é de uso diário. Doutor, chegou uma pergunta para nós que é sobre reflexologia. Funciona para enxaqueca? Desconheço trabalhos científicos a respeito da técnica, não posso opinar. Pode falar, Rô, qual pergunta chegou? A Sandra Regina pergunta, do Rio de Janeiro. Obrigada pela sua participação, Sandra. Ela disse que eu vou passando conforme ele me passa, doutor, durante 32 dias ela teve um fluxo menstrual, né? Muito intenso. E depois disso, muita enxaqueca. Ela quer saber se isso pode ter algum tipo de relação. Ela contou por que ela teve esse fluxo intenso? Se ela estava passando por algum período específico ou troca de anticoncepcional, ela não explicou, né? Pode ter alguma relação, doutor? Tem sim, né? A mesma causa do fluxo intenso, provavelmente, uma alteração hormonal importante, foi a causa dessa crise de enxaqueca mais prolongada. Então, 32 dias de fluxo hemorrágico menstrual, chamado menorragia, é preciso obrigatoriamente que procure uma ginecologista para tratar isso, para saber se não é um mioma,
para saber se não é uma alteração no próprio útero. Né? Alguma coisa pode estar errada, Sim. né, doutor? Alguma coisa está errada. Com certeza, com né? certeza. 32 dias não é normal, Não né? é normal, precisa descobrir o que é. Ainda mais 32 dias com fluxo intenso. Eu já ouvi mulheres falarem que na troca de anticoncepcional, às vezes ficam com um escape, mas a gente está falando de um fluxo intenso, segundo ela. Exatamente. Tem que procurar ajuda, né? Tem. Então pode sim ter relação, mas procura sua ginecologista, explica para ela e daí ela mesma pode até encaminhar. Geralmente o ginecologista, quando percebe que tem algo a mais, encaminha até para outro profissional, né, Exato. doutor? Reclamando da enxaqueca e tudo mais. Doutor, eu queria falar um pouco sobre essa questão ainda da prevenção no caso das gestantes. Alguns medicamentos passam a ser proibidos para elas. Como elas podem fazer? O ponto bom é que a gestante tem já suas crises diminuídas de forma natural, tá? Fora isso, nós temos alguns medicamentos, como por exemplo a dipirona, que ela é liberada para gestante, e cada caso vai ser analisado de forma individual, né? Dependendo até da intensidade da crise e da idade gestacional, porque a gente sabe que medicamentos são mais deletérios no começo da gestação, tá bem? Então, eventualmente, no final da gestação, o obstetra, ele tolera um pouco mais alguns tipos de medicamentos. Por quê? Porque os medicamentos eles são classificados de acordo com o seu poder, que nós chamamos teratogênico. O nome técnico quer dizer o potencial de causar dano ao feto. Né? Existem a classe D de dado, que são medicamentos que sabidamente, já comprovado com estudos, causam dano ao feto. Então isso aí está proibido em qualquer gestante. Existem classe C, que são medicamentos que não têm estudos, então a gente fica naquela penumbra sem saber se pode usar ou não. Existem medicamentos da classe B de bola, que já são documentados, que são seguros para uso na gestante. Tá? E aí o que o doutor falou é muito importante, muitas gestantes deixam de sentir dor de cabeça, né? Mas para as que ainda sentem, eu na época tive algumas crises mais espaçadas do que quando eu não estava grávida. E eu me lembro que eu conversei com a minha médica e aí ela falou, bom, qual o tratamento você fazia? A partir daí ela decidiu, ela falou, peraí, deixa eu estudar isso, aquilo. E só depois do 4º mês de gestação ela me liberou para fazer alguns tratamentos. E aí eu acho que vale a pena segurar, porque a gente está falando da saúde do feto, né, sim, doutor? concordo. Vale muito a pena. Doutor, foi um prazer te receber aqui, viu? Obrigada Prazer pelos foi meu. esclarecimentos. Quem quiser entrar em contato, vou deixar os telefones 0 operadora 19 3251 2312, 0 operadora 11 2151 5117 e o Insta que é @Dr. André Mansano. Tá passando aí para vocês. Mais uma vez, obrigada e uma ótima tarde, doutor.